Amém. O meu pedido a Deus é que Ele fale com todos nós na noite de hoje, nos ensine, nos dê graça e direção. Eu vou insistir, queria saber se vocês todos aí têm uma Bíblia. Se não, o Marcão vai nos ajudar nisso. Só é pedir, levantar a mão, preciso de uma aqui e tal. Se você precisar eventualmente, eu quero que você acompanhe as leituras. E sabe qual é a impressão que eu tenho no início deste culto? É que por causa dos textos que iremos ler, aqueles casais que não têm em casa uma Bíblia vão ficar animados a adquirir uma, porque vão descobrir na noite de hoje que há passagens tão bonitas, há textos tão interessantes e edificantes nas Sagradas Escrituras, que você vai querer ter uma Bíblia, não aquelas Bíblias, não há crítica nisso, mas sabe, Sueli, algumas pessoas têm Bíblias em casa, que são Bíblias altamente decoradas, com gravuras, e elas são belíssimas, só não são práticas, porque é muito difícil pegar uma Bíblia pesadona daquela para ler sentado numa cadeira. E é interessante, é bonito ter aquelas Bíblias, mas você precisa com uma dessa aí que está na sua mão, que você possa sentar com a sua esposa, com seu esposo no sofá e confortavelmente abrir e ler. Na última quarta-feira, eu vou dar de presente a todos os casais uma cruz como esta. Este é um tal franciscano. E o tal que eu vou dar de presente, eu vou dar um tal para cada casal, não é o tal ungido, para você levar para casa e resolver todos os seus problemas. Não, ele é um tal que sequer é para você usar. Esse que eu darei, nós utilizamos este aqui, mas este que eu darei sequer é para você usar como eu estou usando o meu tal agora. Eu quero dar de presente um tal a cada casal, para que este casal escolha um lugarzinho na sua casa. Um lugar, seja ele qual for, pode ser o criado mudo ali do lado da cama, pode ser um canto na sala, eu não sei, mas que será para vocês o altar no lar de vocês. E esse tal combinaria tanto com uma bibliazinha destas, se você pudesse ter em sua casa, num lugar de vocês, esta cruz tão simples, que é a cruz de São Francisco de Assis, e uma Bíblia. E aquele lugar pudesse então ser o lugar das orações de vocês no lar de vocês. Aí sim, nem a Bíblia, nem o tal seriam ungidos, mas o lar de vocês, a família de vocês, será ungida pelas orações que vocês farão neste lugar santo que vocês reservarão para buscar e para clamar a bênção de Deus na vida de vocês. Queria começar convidando vocês para ler um livro cujo título é O Princípio. Chama-se aqui o livro de Gênesis. E a gente tem que começar mesmo lá no princípio. Gênesis, capítulo 2, é fácil de encontrar, porque é o primeiro livro da Bíblia. É muito fácil. Você encontrou lá o primeiro livro da Bíblia, achou o capítulo 2, é então este o texto que eu quero ler com vocês, para vocês agora. Vocês estão lá? Gênesis, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 18. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18.
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos fazer mais uma prece, pedindo a Ele, o Espírito Santo, que esteja conosco hoje aqui. Ó Espírito de Deus, ilumina os nossos corações e mentes para discernirmos e compreendermos a Tua palavra, a nossa vida e o caminho que nos trouxe até aqui. É isso que eu te peço humildemente, absolutamente dependente de Teus favores e graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente começou lendo o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio. Em hebraico é Bereshit. E a expressão grega Genesis significa o início das coisas. Esse texto, portanto, nos fala sobre como creem os judeus e os cristãos no processo de formação da raça humana e na criação por parte de Deus da família. Mas ao longo da história da humanidade, a família e a própria sociedade, na qual a família é peça principal, passaram por grandes transformações. Eu não teria tempo de voltar na história até o século X antes de Cristo e ir contando a vocês todo o desenvolvimento e transformação pela qual a família e a sociedade ocidental passaram. Então eu vou ser mais modesto e vou recuar no tempo somente até o século XVII. Até o século XVI, nós vivíamos no Ocidente, particularmente na Europa, e também nas Américas, que foram, como vocês sabem, descobertas exatamente no século XVI, um período de grande força e hegemonia da família. A família era um elemento fundamental, protegido pela igreja, e a igreja era a voz mais retumbante em todo o mundo, superando a força dos reinos, dos principados, dos estados nacionais que foram se formando à medida que o século XVI foi se desenvolvendo. Então havia a igreja, e a igreja protegia a família. A igreja católica, a igreja romana, extremamente poderosa, não apenas do ponto de vista da sua influência, mas também de seus recursos de controle. E a família vivia sob a proteção, sob o albergue da igreja. Mas o século XVI é um século de confrontações, e o século XVII é o século do desmoronamento do poder da igreja.
O que leva a igreja a desmoronar no século XVII? 3 fatores fundamentais. Primeiro, a reforma protestante do século XVI, que fragmentou a igreja. A Alemanha tinha a sua própria igreja, a Inglaterra tinha a sua própria igreja, a Escócia tinha a sua própria igreja, a Suíça tinha a sua própria igreja. Então a Europa se desmantelou-se. Os Estados Unidos nascem sob a égide da igreja inglesa, da igreja anglicana, portanto, essa igreja católica, ela perde a sua força. A reforma do século XVI é um processo de fragmentação, de divisão da igreja. Mas a maior razão para a perda da força da igreja não é a reforma protestante. É o confronto e o conflito entre a igreja e a ciência moderna. A modernidade, que nasce justamente no século XVII, particularmente com obras como a de Copérnico, Galileu Galilei, René Descartes, obras como de filósofos como Immanuel Kant e como Hegel, que transformaram o pensamento mundial. Porque ao invés de Deus no centro de todas as coisas, a filosofia moderna, a ciência moderna colocou o homem no trono de todas as coisas. É a razão humana, sobretudo, o escrutínio último, aquele que é capaz de dar a última palavra sobre o que é certo e o que é errado. Já não é mais a Bíblia e as revelações de Deus, traduzidas pela voz de uma igreja hegemônica, dominante, mas é a razão humana. E agora surge, portanto, uma ética, uma moral baseada no homem, no senso comum, naquilo que poderíamos chamar de bom senso médio humano. E aí nós vimos um período de grandes esperanças e otimismos em relação ao ser humano e à razão humana. A obra, por exemplo, de Karl Marx, no final do século XIX, é uma obra extremamente otimista em relação ao desenvolvimento da sociedade humana. Marx previa que, mais cedo ou mais tarde, os regimes capitalistas sucumbiriam e surgiria uma sociedade utópica, uma sociedade igualitária, uma sociedade sem ricos e pobres, sem opressores e oprimidos, e haveria uma revolução em todos os lugares, e se instauraria uma comunidade, uma grande sociedade humana, e essas e outras esperanças que também eram divididas por pensadores como Hegel, que acreditava que há o espírito da sociedade, e o espírito da sociedade, Hegel utilizava uma expressão, né, Volksgeist, que é uma expressão alemã que significa o espírito do povo, vai evoluir de tal maneira que um dia seremos tão corteses que não haverá guerras. Quando surgir um conflito entre duas nações, eles enviarão seus diplomatas e eles resolverão numa mesa de discussão e negociação todos os problemas. O que é que aconteceu? Chegou o século XX, veio a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e toda a desilusão em relação ao homem se estabeleceu. Ora, a modernidade tirou o lugar de Deus na centralidade e colocou a razão humana. Contudo, essa razão humana não foi suficiente e frustrou o homem. E aí, sem dúvida nenhuma, muito embora esses autores tenham vivido e escrito no século XIX, são os principais autores na formação do pensamento do século XX. Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, que escreveram da segunda metade do século XIX, mas construíram esse estado em que nós vivemos. E eu queria que, isso está parecendo uma aula de filosofia, não é? Mas eu queria que vocês entendessem a que chegamos. A que chegamos. E aí eu preciso citar 2 pensadores do século XX. Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. É o desespero. O homem do século XX é um homem em estado de desespero, de agonia. Porque ele nem consegue voltar a Deus e colocar Deus
como a fonte diretriz de sua vida, nem ele é ingênuo como era o homem da modernidade para colocar a razão humana. Esse homem sartriano, esse homem de Nietzsche, que pensa no super-homem de Nietzsche, que é aquela figura que está acima do bem e do mal e faz o que lhe apraz, e age, sua moral é individual, ele age de acordo com o que os seus valores pessoais determinam. Esse é o homem da pós-modernidade, esse é o homem com quem nós convivemos. Esse é o homem que é apreciado, admirado, respeitado, aplaudido. Há uma expressão alemã que designa este homem, o Übermensch, o super-homem de Nietzsche, que não é super-homem como o cara de Hollywood, mas é aquele cara que superou a humanidade, é o super-humano, o supra-humano, esse indivíduo que não está agora limitado pelos dogmas e diretrizes da sociedade e da moralidade vigente. Esse é o indivíduo com quem nós convivemos. E agora, quando a gente está pensando em relação conjugal, você pergunta, mas Martorelli, o que é que essa história toda e esses autores todos têm a ver com a minha vida e com o meu relacionamento conjugal? Tem tudo a ver com você e tem tudo a ver com o seu relacionamento conjugal, porque você pensa, você raciocina a partir das categorias pós-modernas, e as categorias pós-modernas são relativistas, e você já agora, sinceramente, não coloca a vontade de Deus ou a moral cristã como sendo decisivo, você não coloca o senso comum da sociedade em que nós vivemos como fator decisivo. O que você coloca como homem e como mulher pós-modernos é o que você quer, o que você deseja, o que dita as tuas vísceras, é isto que define o que você faz, ou o que deixa de fazer. Foi assim que nós progredimos. Foi assim que nós evoluímos do século XVI até o século XXI. E foi assim que esse homem pós-moderno, absolutamente imediatista, individualista, esse homem pós-moderno que tem a descartabilidade como signo supremo de sua própria vida, se arrasta na história e no presente. Talvez eu devesse, só por um instante, retroceder, não na história do pensamento universal, mas na história do Brasil, coisa pouca, 150 anos. Até a proclamação da República, ou seja, até ao final do segundo reinado de Dom Pedro II, até a proclamação da República, nos últimos anos da penúltima década do século XIX, não havia casamento civil. É com a proclamação da República que vem o casamento civil, que surge o casamento civil. Todo casamento, até a publicação da Constituição de 1891, só existia casamento religioso. E é esta, em uma das razões da revolta de Antônio Conselheiro em Canudos. Recentemente eu tenho estudado, eu tenho meio que me apaixonado pela figura de Conselheiro. Vocês conhecem Antônio Conselheiro? O Beato de Belo Monte? Cara, eu estou fascinado por esse cara. Antônio Conselheiro era um maluco, obviamente, e todos os caras pelos quais eu me interesso são todos eles malucos. E Antônio Conselheiro era um maluco apaixonado por Deus, que andou pelo sertão nordestino consertando igreja e criando cemitério, e chegou num lugar, lá em Canudos, ele quis implantar uma cidade, a cidade de Belo Monte. E essa cidade não reconhecia a República. Era uma cidade que defendia a permanência do direito divino do imperador Dom Pedro II de continuar reinando sobre o Brasil. E nem reconhecia o casamento civil, porque só Deus pode unir duas pessoas de fato. O juiz leigo não pode fazer isso. E ele criou um movimento, para vocês terem uma ideia, em apenas 12 anos, 5.000 residências foram construídas em Belo Monte, no meio do sertão, gente.
5.000 casas, famílias se estabeleceram em Belo Monte. E ele, que não era padre, ele só dava conselhos, né? Se chamava, portanto, Antônio o Conselheiro, e ele pregava, e resistiram, porque aquilo era uma ameaça para a República, né? Então quiseram destruir Belo Monte, e foram necessários aproximadamente 25, juntando as 4 expedições que destruíram Canudos, 25.000 soldados da República para acabar Canudos. Eles resistiram aos canhões, às metralhadoras e o armamento do exército republicano, dando tiro de... E com o final de Canudos, e é exatamente o final de Canudos que dá início aos movimentos do cangaço, esse pessoal que sai dali e vai sobreviver de outro modo. E é tão interessante para entender a história. Bom, com a República acaba o casamento exclusivamente religioso, se estabelece o casamento civil. Este casamento, instituído pela Constituição de 1891, é perene, não pode ser dissolvido. O divórcio entra na história do Brasil somente na década de 1970. Somente em 70 o divórcio é permitido no Brasil. E por que o divórcio é permitido? É a mentalidade pós-moderna, gente. Ninguém pode obrigar um indivíduo a manter uma relação que ele não quer manter. Por isso, isto que era um casamento indissolúvel pela igreja, na época da igreja, um casamento indissolúvel estabelecido pelo Estado, na época em que a razão humana, na modernidade, impunha qualquer limite, agora se tornou uma decisão individual. O divórcio, que é estabelecido na década de 70, em 1976, 77 aproximadamente, exigia uma separação judicial de 3 anos. O cara se separava judicialmente por 3 anos, se ele quisesse mesmo se divorciar, então depois dos 3 anos ele podia fazer isso. Houve uma mudança legal e deixou de ser 3 anos e passou a ser 1 ano. Você precisa separar judicialmente durante 1 ano. Se a decisão fosse manter-se separado, então você se divorciava depois de 1 ano. Você sabe quanto tempo é necessário hoje para se divorciar, para um casal divorciar? Nada. O divórcio no Brasil é tão complicado como reconhecer firma. É tão complicado como, por quê? Você está perguntando. Por que tais mudanças na história do Brasil? Por que tais mudanças? Por que se tornou tão dissolúvel, tão fácil de desfazer esse vínculo que ao longo da história foi para a vida toda? Aí eu quero juntar as 2 histórias grandes que eu contei a vocês. Essa história do pensamento universal e a história recente do Brasil. Isso é reflexo um no outro, ou seja, é todo mundo querendo viver do jeito que quiser. E o que eu disse ontem não vale mais, porque o meu coração mudou. O meu coração mudou. E enganoso é o coração. Terrivelmente enganoso é o coração. Porque hoje ele quer, amanhã não quer mais, depois quer de novo. E quem anda guiado pela força do coração, vive como um louco pendurado num mastro. Eu me lembro dessa descrição de Salomão. Imagina um cara pendurado lá no mastro, bem alto, e quando o vento dá, ele vai para cá, o vento vai para ali. É absoluta insegurança. E aí eu cheguei na palavra que eu quero trabalhar com vocês hoje. Eu e você já sabemos. Somos homens e mulheres no mundo pós-moderno. Eu e você já sabemos. Os nossos vínculos, esses elementos, esses elos que nos unem, se tornaram sutis, frágeis, e nós vivemos num mundo em que cada pessoa dita as regras da sua própria vida, sem escutar nem mais a igreja, nem o senso comum da moral da sociedade, mas o que lhe interessa. Isso se tornou tão comum entre nós que é uma heresia, é absolutamente insuportável para o homem pós-moderno
tomar decisões que contrariem a sua vontade por causa da palavra de Deus. É absolutamente insuportável para o homem pós-moderno tomar decisões que contrariem o seu desejo, o seu querer imediato, por causa de uma moral que não seja a sua própria, que não seja aquela que ele compôs de modo absolutamente pessoal. O que é que isso gera? Insegurança. Se eu pudesse definir qual é a angústia dos nossos dias, Daniel, é a insegurança. Você olha para a sua vida profissional e o signo, o estandarte da sua vida profissional, seja você de que área for, é este. O estandarte é a insegurança. Você olha para os seus vínculos fraternos, os seus amigos, e o que você vê é insegurança. Você olha para a família e para o vínculo mais íntimo, mais próximo que existe, que é o vínculo matrimonial, e o que você tem hoje é insegurança. Sartre escreveu uma peça, Sueli, cujo nome é Náusea. É uma peça de Sartre, Jean-Paul Sartre. E ele descreve que o homem pós-moderno, ele é incapaz de viver fora da náusea. E a náusea não é essa ânsia de vômito, é essa impressão de que tudo está se mexendo. Essa impressão de que tudo está mudando, como se nós tivéssemos tomado droga, e tudo se move, e as luzes se mexem. O homem pós-moderno, não havendo nada fixo, nada garantido, nada certo, ele vive essa náusea. E Sartre diz, eu não sinto náuseas, a náusea sou eu. A náusea sou eu. E essa insegurança. E a pergunta que talvez seja agora posta para mim e para você, é esta a vontade de Deus para as nossas vidas? Foi esse o plano de Deus, que vivêssemos essa náusea, essa insegurança, essa não fixidez, esse medo contínuo de que todas as relações sejam eternas enquanto durem, como dizia Vinícius. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso que nos fará felizes? Eu acho que não. Eu acho que não. Silvio, você tem que entender que os relacionamentos hoje já não nascem como o seu relacionamento com Silvio, há coisa de algumas décadas atrás. Hoje a gente inverteu a ordem de uma série de coisas. Havia 3 elos clássicos a unir os casais. Havia a espiritualidade, havia o reconhecimento social desta união e havia a comunicação física, do tesão, da identificação na cama, esse lance todo. E como é que acontecia? O processo na época de Seu-Si, que não faz tanto tempo, Seu-Si, não estou lhe chamando de velha, que nós é que mudamos rapidamente. Mas quando o Seu-Si e Silvio começaram, era assim. Primeiro, eles se assumiam socialmente como namorado e namorada. E começavam uma relação. Depois, eles pediam uma união divina desta relação. E depois eles tinham uma comunicação física e sexual. Esse era o padrão há décadas atrás. Como é que nós começamos hoje? Os relacionamentos conjugais hoje começam na cama, meus amigos. Vamos ser verdadeiros, vamos ser sinceros, vamos ser autênticos. Os relacionamentos começam na cama. Começam na cama. Pode ser que não seja na primeira noite, na segunda noite, na terceira noite, mas começam na cama. E aí, a gente se identifica na cama, 2 pessoas, é legal, é gostoso, é bom. Aí
depois de algum tempo, eles se assumem socialmente, se assumem como namorados e noivos e tal. E finalmente, quem sabe, talvez sim, talvez não, pedem a bênção de Deus para essa união. Logo, o elo espiritual é o último e nem sempre está presente. Porque o fato de duas pessoas terem casado na igreja não significa que haja na relação deles um elo espiritual. Está claro isso ou não? Meus amigos, uma cerimônia de casamento, e olha que eu faço cerimônias de casamento toda semana, uma cerimônia de casamento é um ato simbólico de uma invocação da bênção de Deus para a relação. Mas essa bênção, Ricardo, é exatamente como a bênção que você pedia a seu pai. Você não chegou para seu pai e disse assim: papai, sua bênção. E aí seu pai lhe disse: meu filho Ricardo, Deus te abençoe. E você se sentiu abençoado para o resto da vida. Não foi assim. Como foi na tua relação com teu pai, Ricardo? Todos os dias da tua vida, enquanto você viveu com ele, você disse: me abençoe, meu pai, e o seu pai lhe abençoou todo dia. Só que a gente acha que com Deus é diferente. Com Deus é o seguinte: a gente entra um dia na igreja e diz: Senhor, abençoa a minha relação, e essa relação estará espiritualmente abençoada para o resto da vida. Que loucura! Aqui está minha mãe, com quem eu convivo há 45 anos, eu nunca me aproximei e me afastei da minha mãe sem lhe pedir a bênção, todo dia. E por que com Deus é diferente? Por que a gente acha que está espiritualmente ligados? Porque a gente casou na igreja? Então não há. Agora, preste atenção, meu irmão e minha irmã, preste atenção. Se essa relação começou na cama, vai ser a cama o fator decisivo para a sua sobrevivência. E isso é desesperador. Desesperador. Por dois motivos. Transforma a relação sexual de uma expressão de afeto e de carinho em uma obrigação de manutenção da relação. Vou repetir isso, porque pode ser complicado. A relação sexual entre um casal devia ser expressão de comunhão e de carinho. Mas como a relação começou na cama, e a cama se torna o elemento dos três, o mais importante para a sua preservação, então, a primeira neura que bate é que a gente tem que tratar a cama e cuidar da cama, e tem que ter uma vida sexual intensa e ativa, porque se eu der qualquer brecha, o outro vai procurar em outro alguém satisfação para o desejo, porque esse alguém começou comigo porque se identificou comigo na cama e eu não posso vacilar. Isso dá um desespero. Agora, isso desespera particularmente os homens em certa idade. Não é verdade? Porque as coisas mudam e mudam muito. Mas a segunda razão de angústia disso é que, como você não sabe como transam os outros, você só sabe como transa você. Você é mulher, você pode até imaginar como outras mulheres transam, mas você só sabe de fato como transa você. Você é homem, pode até imaginar como outros homens transam, mas de fato você só sabe como transa você. Então, você fica naquela agonia de torcer e de vigiar o outro, para que não aconteça que ele encontre alguém que por acaso seja performaticamente melhor do que você. E isso é o quê? A náusea, meu amigo. Isso é a náusea de Sartre. Meu Deus, como vai ser e como será e como... Porque já não há temores de Deus, já não há preocupações sociais, o que há vontade que dita todas as coisas. Então, e tudo começou na cama, e a cama é a força e é o elemento fundamental, e a cama é a absoluta incerteza, a cama é a absoluta insegurança. Hoje eu queria dizer a vocês que há um outro caminho. E é verdade que esse caminho vai na contramão da cultura pós-moderna.
No texto que lemos, quando Adão encontra Eva, sabe o que ele diz? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vai se chamar minha mulher, porque um ser como eu é parte de mim. Adão olha para Eva e encontra em Eva algo dele. Eva olha para Adão e encontra em Adão algo dela. Adão olha para Eva e diz: o corpo dela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, é como eu, é um ser como eu. Há uma profunda identificação, e essa identificação entre eles, que acontece no discurso de Adão, é que é o começo de uma relação de comunhão com Deus, porque Eva não aparece a Adão de uma hora para outra, é Deus quem traz Eva para Adão, e tudo isso é completamente diferente. Adão não saiu com seu faro sexual à procura de alguém com quem se identificasse. Foi Deus que, percebendo a necessidade de Adão, trouxe para Adão um ser como ele, e ele se identifica com esse ser e constrói com esse ser uma relação. E algumas irmãs podem me dizer: mas pastor, para com isso. Deus demora, pastor. Às vezes Deus demora tanto. Eu tenho orado há tanto tempo para que Ele me traga o meu Adão. E parece aquela música do Chico Buarque, né? Tem uma música do Chico. Eu não sei se é de Chico de Caetano, eu nunca lembro. Diz que Deus dará, diz que Deus dará. E se Deus não der, ó nega, como é que vai ficar? Eu vou me indignar e chega. Diz que dá, diz que Deus dará. E a gente fica naquela coisa, eu não vou ficar, isso é uma frase comum, eu não vou ficar ao Deus dará. Ficar ao Deus dará significa ficar a nada, não é? Ficar no vazio. Essa é a noção que o homem pós-moderno tem de Deus. Mas eu queria convidar vocês a chamar Deus para a relação de vocês, a convidar Deus para se envolver, e que Deus lhes dê uma bênção que valerá mais do que 1000 orgasmos. Uma bênção que valerá mais do que um corpo que não cai. Que valerá mais do que a capacidade de ereção aos 100 anos. Porque nada disso garante uma relação. O que garante uma relação é a construção de amizade. Amizade. Um casal precisa de amizade. Ah, se nós soubéssemos como a amizade é mais forte que o tesão e mais seguro que ele. Queria ler 2 textos sobre amizade com vocês. O primeiro deles se encontra no livro de Ruth, capítulo 1. E é tão bonitinho esse texto. Página 287 de nossas Bíblias. Ruth, capítulo 1. Ruth era uma mulher viúva que vivia com a sua sogra Noemi e uma cunhada dela. Quando os maridos das 3 morreram, Noemi mandou que as suas 2 noras voltassem para casa e fossem cuidar das suas vidas. Que ela cuidaria, muito embora fosse idosa, da sua própria vida. Vocês estão comigo na página 287? Vejam o versículo 15 do capítulo 1. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, vamos ler juntos?
não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar. Que coisa linda, não é? Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que é que mantinha Ruth e Noemi ligadas? Amizade. Amizade. A amizade é essa força que vincula corações e sonhos, que estabelece respeitos recíprocos, que nos dá essa compreensão de que o outro nos é tão caro e mais caro do que tudo. E Noemi chega para Ruth e diz: vai para o teu povo, volta aos teus deuses. E Ruth diz a Noemi: não me peças para que te deixe, não me instes a abandonar-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Um outro texto que fala também de amizade, bem pertinho, queria convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, página 327. Segundo livro de Samuel, página 327. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 17, está a história, um poema, uma canção que Davi compôs para seus amigos, especialmente para o seu amigo Jonatas. Quando ele soube que eles haviam sido mortos em batalha, muito embora houvesse grande desavença entre Davi e Saul, de tal modo que Saul queria matar Davi, havia profundo respeito de Davi por Saul e uma amizade linda com seu querido irmão Jonatas. Veja o que Davi escreveu. Vocês estão comigo no versículo 17? Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco, o qual está escrito no livro dos justos. Wilson, toda vez que em Israel ia começar uma aula de arco e flecha, por lei era obrigado a cantar o hino que Davi compôs para Jonatas. Era uma canção que era entoada sempre antes das aulas de arco e flecha. Por isso ele chama do hino do arco, o hino do arco, hino ao arco. E a canção dizia assim, versículo 19: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós, nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois nele foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, nem sem sangue dos feridos, nem sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Versículo 26, vamos ler juntos. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor,
ultrapassando o amor de mulheres, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Isso aqui chama-se amizade. Davi está dizendo acerca de Jonatas, que o amor de Jonatas lhe era caríssimo, e ele tinha esse amor por um valor tão supremo, que ultrapassava o amor das mulheres. Ou seja, a atração física que Davi tinha com suas muitas concubinas, ele trocaria tudo aquilo pela amizade que ele tinha por Jonatas, que era um sentimento superior de natureza fraterna e não sexual. Agora a gente olha para essas histórias, Ruth e Noemi, de Davi e Jonatas, e percebe que esses indivíduos são indivíduos que querem viver juntos, estar juntos por toda a vida, e nada pode separá-los. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês querem que o relacionamento conjugal de vocês perdure, claro, cuidem de desenvolver uma relação de amizade entre vocês. Eu queria que cada homem aqui pensasse acerca da sua mulher nesses termos. Eu até sobreviveria sem a cama, mas eu jamais sobreviveria sem o seu conselho. Eu queria que cada mulher pensasse sobre o seu marido aqui. Eu até sobreviveria sem a cama com ele, mas o que seria de mim sem a sua companhia, sem a sua presença amiga? Não estou falando de dependência econômica. Hoje isso também não é razão para a relação se manter. Eu estou falando, e não pode ser mais claro, de amizade. De amizade. Agora, amizade é algo que a gente precisa cultivar. Amizade não é algo que a gente tem por alguém com o qual não mantém contato. Há duas expressões lá no livro de Gênesis que falam um pouco sobre isso. A primeira é esta, que diz: deixará, pois, o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quem já teve amor maior do que amor de mãe? Celebramos no domingo passado. Quem já teve amor maior do que amor de pai? Mas diz o texto que estes indivíduos, nós somos esses indivíduos, encontramos na terra um amor que foi colocado por nós num status que supera. Eu quero que você seja meu amigo, e antes de ouvir meu pai e minha mãe, eu quero te ouvir. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Ou seja, é uma escolha, é uma decisão, é uma ruptura. E se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, eu te elejo como a pessoa que vai andar ao meu lado. Nesta náusea que é a vida, eu vou ter você como ponto de equilíbrio. Heleno, eu dando aula de oratória, eu falo sobre públicos hostis, auditórios hostis. Eu digo que tem uma sacada para ajudar o orador, quando ele vai falar para um público onde todo mundo, a maioria das pessoas ali, não quer que ele esteja ali. E acontece às vezes, como por exemplo, advogados que vão defender a causa de um cliente que é odiado por todo mundo. Pode acontecer ou não? O cara é o advogado de um assassino, aquela moça que matou pai e mãe. O auditório está todo mundo contra ele. Ele vai precisar se levantar e fazer a defesa dela. Tem uma dica que eu dou aos meus alunos de oratória, sobretudo nos cursos de oratória e retórica para advogados. Sabe qual é a manha? É assim, eu explico para ele. Você faz o seguinte: você pega uma pessoa, amiga sua, e planta ela no auditório. Planta a pessoa no auditório. Imagine que é Laércio aqui. Eu plantei Laércio no auditório. Laércio, é o seguinte, eu vou te convidar, eu tô indo fazer uma defesa muito difícil, e eu estou precisando da sua ajuda. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou falar com você? Não, você só vai ficar sentado e vai fazer duas coisas. Quando eu estiver falando, você sorri suavemente para mim
e balança a cabeça concordando comigo quando for preciso. Então eu estou falando aqui no auditório, todo mundo, eu sinto hostilidade em todo mundo aqui. Eu sinto raiva em todo mundo. E aí eu estou falando e me dirigindo a todo o auditório. Quando eu canso, eu olho para Laércio e descanso. E aí eu encontro em Laércio um rosto amigo. Eu passo 3 segundos olhando para Laércio, me recompondo e volto a falar, me dirigindo para todo. Mas eu preciso de uma pessoa, pelo menos, que me ofereça um semblante amigo, para que eu não me perca por completo me sentindo só. Na vida é mais ou menos assim. A gente precisa de uma pessoa para quem a gente possa olhar e possa dizer: esse está comigo, essa está comigo. Se não, meus amigos, a náusea é completa. Quando tudo estiver girando, tem que haver alguém no meio da náusea que você possa dizer: caramba, aqui eu posso olhar para você e fico menos tonto, porque você não está girando, você se move comigo, é parte de mim. A segunda expressão lá no texto de Gênesis 2, a primeira foi essa, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. A segunda expressão é a que termina o capítulo 2 e diz assim: o homem e a sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Você sabe, Eliane, o que é que nos envergonha em relação à nudez? É o olhar avaliativo do outro. Você está entendendo? Vocês concordam comigo? Ou seja, se eu soubesse que as pessoas olhariam para mim como estão olhando para essa cadeira, eu não me envergonharia. Mas eu sei que as pessoas olham para mim para dizer assim: abdômen dividido. Espera aí, você usa sutiã 40, meu amigo? É esse olhar avaliativo que me envergonha. É esse olhar que me mede, é esse olhar que me compara, é esse olhar que me julga, é esse olhar que me sentencia, que me envergonha. Agora, eu não tenho vergonha nenhuma, nunca tive, de ficar nu na frente de Dona Lúcia. Sabe por quê? Eu tenho certeza. Veja ela o que vir, continuará me amando. Veja ela o que vir, continuará me amando. Quando a gente desenvolve uma relação com alguém baseada nesse princípio da amizade profunda, a gente consegue estar nu na presença desse alguém e não sentir vergonha. E aqui é, para mim, muito claro que eu estou falando numa outra dimensão, na dimensão emocional, das questões da mente, dos medos. Eu posso desnudar meus medos, eu posso desnudar minhas inseguranças, eu posso desnudar meus sonhos, minhas vontades, minhas paixões, e a outra pessoa não olha para mim para decidir se a partir do que verá em mim, me amará ou não amará, mas essa pessoa, independente do que vir em mim, me compreenderá melhor, mas me amará do mesmo jeito. Quem dera todos nós fôssemos amigos assim. Quem dera todos nós pudéssemos cuidar uns dos outros deste modo. Eu vou terminar a minha palavra lendo um último texto. E esse é tão bonitinho. E eu queria compartilhá-lo com vocês. É o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. A partir do versículo 3. É página 1157, 1157. Página 1157, 1 Coríntios, capítulo
7. Vocês chegaram lá, não? É a partir do versículo 3. Vocês estão comigo? Lá vai, hein? O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Interessante esse texto, e eu vou explorar apenas 2 aspectos dele, e vamos orar. Quando eu começo a ler o texto, eu tomo um susto, porque o texto parece ser machista, não é? Quando diz assim, a mulher não tem poderes sobre o seu próprio corpo, e sim o esposo. Mas depois coloca tudo em termos iguais, porque Paulo vai dizer, e semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que o casamento é um ato de entrega. Eu não tenho poder sobre o meu corpo, porque eu entreguei o meu corpo para ser cuidado por Karina. Karina não tem poder sobre o corpo dela, porque ela entregou o seu corpo para ser cuidado por mim. E agora eu não posso tomar decisões sobre o meu corpo sem consultá-la, porque eu não tenho poderes sobre ele. Casar é cuidar do amigo e cuidar da amizade, para que, sob a bênção de Deus, esta amizade e este amigo caminhem comigo no mundo de incertezas, dando-me segurança e paz. Eu entreguei meu coração e recebi o coração dela. E agora que ela olhe para mim e veja em mim a única coisa que não vacila no mundo de tantas vacilações. E que eu possa olhar para ela e encontrar a mesma coisa. E é isso que eu desejo para vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ah, Daniel, a gente podia cantar, Daniel, novamente aquela canção que coloca Jesus no centro. Você, Djalma, já imaginou aí na sua casa, onde vai ficar o seu oratório, onde você vai colocar o tal que eu vou lhe dar? Eu queria que todos nós compreendêssemos isso. Compreendêssemos que o lugar de Jesus é nos abençoando e sendo o Senhor de nossa relação. Porque somente uma relação jungida pelo Senhor pode nos dar segurança no meio da náusea. A cruz que eu lhes darei, me empreste a sua, por favor, Laércio, que a minha vai ser difícil de tirar aqui. A cruz que eu lhes darei tem 3 nós. Vocês estão vendo aí, não? Estão vendo esses nós? Esses 3 nós são os votos franciscanos. O primeiro voto franciscano é o voto da simplicidade. Vida simples. O segundo voto franciscano é o voto da fidelidade. Fidelidade conjugal. E o terceiro voto franciscano é o voto da obediência a Deus. Eu queria que esses 3 nós estivessem presentes na vida de vocês. Uma vida simples,
uma vida leal ao seu cônjuge, uma vida submissa a Deus. E Ele vai nos abençoar. Como eu já disse, Sueli, essa não vai ser a entrega da cruz ungida, mas um convite para que em cada lar haja um lugar ungido por Deus.